Eles são incríveis, heróis e amáveis. Os cachorros têm estado com os seres humanos desde os primórdios dos tempos e a sua capacidade física e mental continuam a nos impressionar. Por isso, hoje reunimos as melhores informações sobre eles aqui no Ordinário Selvagem. Então clica no like, se inscreva e vamos nessa! Um cão fiel a seu dono, que o ajudou em muitas situações de perigo, defendendo e até mesmo prevenindo acidentes que um ser humano dificilmente perceberia por si só. Mas por causa de uma pequena distração, o cão herói precisou ser resgatado em uma cachoeira congelada na região de Utah, nos Estados Unidos. Graças a um dono determinado e a um animal bem mais forte do que a sua aparência demonstrava, Nala, uma cadela sem raça definida, conseguiu sobreviver a uma situação que todos julgavam ser impossível. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você irá conhecer a emocionante história da cadela Nala, que foi uma heroína muitas vezes, mas em uma tarde de véspera de Natal, ela se perdeu do seu dono e ficou confinada em uma montanha pedregosa coberta de gelo. Então, já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! 24 de dezembro de 2022, Ogden, Utah, Estados Unidos. Nala é uma cachorra de porte médio, porém bem esbelta, de pelos pretos e baixos, que foi adotada por uma família ainda filhote e retribuiu essa generosidade, se tornando sua companheira fiel. Essa história aconteceu na véspera do Natal do ano de 2022, porém a trajetória de bravura de Nala começou um pouco antes, pois no decorrer daquele ano, Nala demonstrou ser um verdadeiro cão protetor quando o assunto fosse seus humanos. O dono de Nala tinha o hábito de caminhar com a cadela todo fim de tarde, e aos finais de semana, ele e sua esposa levavam Nala para os acompanhar em suas trilhas pelas montanhas da região. Durante todo o ano, Nala seguia sua rotina de caminhadas e parecia adorar isso. Logo na primeira trilha pelas montanhas, Nala mostrou o quão atenta e corajosa ela era. Ela estava na guia para não se perder no local e começou a latir muito brava, olhando fixamente para cima. Seus donos não conseguiam ver nada, mas ficaram com medo e pararam para observar um pouco. Nala não se continha, ela latia ferozmente e seu dono decidiu tirar a guia da coleira, pois se fosse algum perigo, Nala mostraria para eles. Ao tirar a guia, Nala saiu correndo em direção a uma rocha. Apesar de esbelta, Nala tinha um latido forte e talvez foi ele que a ajudou naquela situação, pois o que Nala viu bem antes dos seus donos foi um puma que estava em uma rocha bem em um dos lados em que eles iriam passar. Nala ficou debaixo da rocha latindo ferozmente. O puma sentou, não recuou, mas também não avançou. O felino era maior que ela e se fosse o caso de uma luta, ele obteria vantagens com certeza. Mas ela não deixou se intimidar e permaneceu firme em seus latidos. Visualizando o perigo, os donos de Nala passaram na outra beirada, se afastando alguns metros e chamaram por Nala. Quando a cadela percebeu que eles estavam em segurança, ela foi recuando devagar até se juntar a seus humanos. Aquela foi a primeira vez que Nala mostrou o quão durona ela era, e isso fez com que os seus donos confiassem ainda mais na cadela. As caminhadas pelas trilhas passaram a ser sem o uso da guia, para que Nala pudesse alertá-los caso algum perigo estivesse à frente. Mas o dia em que a heroína precisaria ser resgatada iria chegar, mesmo sem ninguém esperar por isso. Era véspera de Natal, 24 de dezembro de 2022. O inverno tinha congelado os rios, porém a neve não estava tão alta. A caminhada pelas montanhas iria acontecer, afinal a família estava ocupada preparando as comemorações e Nala parecia entediada, esperando por um bom passeio. Naquela tarde, o dono de Nala foi sozinho com ela para as montanhas, na região de Waterfall Canyon. Eles fariam uma trilha já conhecida, aproveitando que a cachoeira do local estava congelada e os permitiria fazer a trilha mais rápido do que o de costume, pois quando a cachoeira estava ativa, muitos animais costumam ficar na região e a trilha precisa ser feita mais lentamente e com mais cuidado. Nala caminhava ao lado do seu dono.
A cadela só iria na frente se percebesse algum perigo em potencial, mas ela era obediente e seu dono não esperava o que estava por vir. Quando eles avistaram a cachoeira congelada, Nala parou, arrepiou atrás do pescoço soltando um rosnado baixinho e saiu correndo, subindo as rochas cobertas de neve da cachoeira. Seu dono gritou por ela, mas sem sucesso. Ele não conseguia mais ver Nala e nem o perigo que ela tinha percebido. Ele tentou subir as rochas, mas escorregava e suas mãos começaram a ser queimadas pelo gelo. O dono de Nala foi pelo outro lado e procurou por 2 horas, até que anoiteceu e ele precisou retornar para casa. O inverno no hemisfério norte faz o sol se pôr mais cedo, e às 5 da tarde a visibilidade já é muito baixa para você continuar fazendo qualquer atividade ao ar livre, e ele poderia sofrer um acidente se permanecesse ali. Naquela noite, ninguém dormiu. Todos só conseguiriam pensar que Nala não sobreviveria a uma noite de inverno nas montanhas. Sua pelagem era baixa e provavelmente ela perderia sua vida por hipotermia. Nos Estados Unidos, o Natal é comemorado na manhã do dia 25 e durante todo esse dia, reunindo familiares e trocando presentes. Mas como comemorar se uma integrante importante da família tinha se perdido? As comemorações foram canceladas e logo que o sol nasceu, o dono de Nala foi até o local mais uma vez na esperança de localizar sua cadela. Depois de algumas horas, ele conseguiu ver o ponto preto se movendo no alto da cachoeira congelada. Era Nala, ela estava viva, tinha resistido à noite fria e ansiava por ser resgatada. Mas sem os equipamentos corretos, a escalada seria impossível. O dono de Nala ficou sem sinal de celular, devido aos fortes ventos de inverno, e não teve coragem de ir embora, pois não queria perder Nala de vista. Às 13 horas do dia 25, sua família acionou a polícia e contou tudo o que tinha acontecido, temendo algum acidente envolvendo o humano pela falta de comunicação. O dono de Nala subiu a um ponto mais alto, mas sem tirar os olhos da cadela. E lá ele conseguiu rede de celular. Ele ligou para o primeiro contato, seu primo, e compartilhou sua localização. O primo encaminhou a informação para uma equipe de busca e resgate do escritório do xerife Weber, que com o equipamento certo foram até o local. A operação de resgate foi iniciada, mas não para o dono de Nala, que se encontrava em uma parte tranquila da montanha, e sim para a cadela, que estava no ponto mais alto da cachoeira congelada, cercada por rochas escorregadias e cobertas de neve. Toda a operação foi filmada por drone. Quando a equipe de resgate chegou onde Nala estava, a cadela estava com medo e recuou. Calmamente, eles permaneceram ali chamando por ela e ganhando a confiança do animal. Alguns minutos depois, Nala foi até eles e enfim foi resgatada das montanhas. Já estava escuro quando Nala chegou ao terreno baixo, onde seus donos esperavam por ela. A alegria do reencontro foi imediata. Nala estava com algumas queimaduras de frio, porém passava bem no geral. A equipe de resgate classificou a operação como um presente de Natal e reconheceu que Nala é mais durona do que aparentava. Não se sabe o que despertou a curiosidade da cadela para a fuga, mas caminhadas pela montanha não serão feitas mais sem o uso de guia presa na coleira. Me conta aqui nos comentários se você tem algum animal de estimação que te livrou de uma enrascada. A família dos canídeos possui exemplares inteligentes, belos e com habilidades incríveis, mas um tipo de animal emerge nesse meio e carrega todas essas características: o lobo. Ele é inteligente, belo e um habilidoso caçador, que ficam ainda mais poderosos quando estão com sua matilha, mas alguns oponentes podem derrotá-lo. Esse é o ordinário, e hoje nós veremos 6 cachorros que podem vencer um lobo. Então já clica logo no like e vamos nessa! Lobo, o animal com maior extensão territorial do nosso planeta, é sem dúvida uma obra-prima da natureza. Grandes, fortes, habilidosos e muito inteligentes. Quando eles estão reunidos em alcateia, fica ainda mais difícil de superá-los. Quando um lobo está sozinho, ele continua sendo um animal muito perigoso e altamente instintivo, mas vencê-lo se torna possível. Entre os cachorros existem alguns que eu acredito que poderiam vencer um lobo. Conheça agora 6 cachorros que podem vencer um lobo. Dogo argentino.
Conhecido por atacar subitamente, o dogo argentino, além de um lindo cão, é também muito habilidoso. Ele foi desenvolvido para caça de javalis e pumas. O dogo não só aponta onde esses animais estão, como também os abate de forma eficaz. Hoje, o dogo argentino tem se mostrado um cão de guarda muito eficiente. Esse cachorro possui 68 centímetros de cernelha e 45 quilos. Ele é muito menor do que um lobo cinzento, que possui aproximadamente 85 centímetros de cernelha e 1,60 m do nariz à cauda e 80 quilos. Ou até mesmo um lobo ibérico, que possui de 60 a 70 centímetros de cernelha, cerca de 1,40 m do nariz à cauda e pesam em torno de 35 a 45 quilos. Porém, o dogo argentino é muito habilidoso, capaz de lutar de igual para igual com pumas com a mesma agilidade. Ele não venceria um lobo 100% das vezes, mas teria sim uma boa chance. Lebrel irlandês. Não se engane com a aparência simpática desse cão, pois isso não diminui em nada suas habilidades. Esse cachorro desenvolvido na Irlanda é um excelente caçador, usado inclusive para caçar lobos. Normalmente eles apontam onde lobos que estão invadindo fazendas se escondem, mas se for preciso entrar em uma luta para defender seu humano, ele irá fazer isso com muita maestria. O Lebrel irlandês está entre os cães mais altos do mundo. Ele possui em média 55 quilos e espantosos 86 centímetros de cernelha. Ótimos corredores, apesar de grandes, são habilidosos em saltos e também no nado. Eles também não venceriam um lobo todas as vezes, mas contra lobos ibéricos com certeza ele poderia vencer. Pastor iugoslavo. A origem desse cão é controversa. Há muitos indícios deles na Iugoslávia. Ele quase foi extinto devido ao seu temperamento tempestuoso. Desenvolvido para pastorear ovelhas em montanhas altas, ele se mostrou muito agressivo com humanos e até mesmo com o gado, que não o obedecia de imediato. Isso fez com que muitos fossem sacrificados e quase desapareceram. Porém, quando lobos invadiam o seu caminho, eles não pensavam duas vezes para atacar, e foi a sua valentia que salvou a sua vida, pois perceberam que além de um cão de trabalho, ele poderia guardar o rebanho e a fazenda. O pastor iugoslavo possui 62 centímetros de cernelha e pesa aproximadamente 45 quilos. Sua pelagem espessa o faz parecer maior e mais alto. Sua coragem e disposição para uma briga poderia levá-lo à vitória contra um único lobo. Pastor da Ásia Central. Mais conhecido como Alabai, esse cachorro é um verdadeiro mutante entre os caninos. Se criado como cão de companhia, ele irá se apresentar protetor, porém carinhoso, brincalhão e até lento e desajeitado. Porém, se criado de forma natural para caça, como foi desenvolvido para ser, ele irá parecer um super cão. Isso porque seus instintos e sentidos têm um aumento de quase 3 vezes quando estão caçando. Sua audição, visão e faro se mostram 3 vezes maior que de outros cães quando eles estão trabalhando em uma caçada, fazendo com que ele saiba exatamente quando algum animal se aproxima e consiga se desviar de ataques ou até mesmo atacar primeiro. Um Alabai possui uma grossa e fofa camada de pelos e uma pele grossa que, além de protegê-lo do frio, protege seus órgãos internos de ataques de ursos e lobos. Eles atingem de 70 a 78 centímetros de cernelha e podem pesar até 55 quilos. Por tudo isso, eu acredito que um Alabai criado para caça poderia atacar um lobo primeiro e vencer uma batalha ou outra. Borbal. Um cão sul-africano treinado para enfrentar e abater leopardos e afugentar leões e hienas, com toda certeza pode vencer um lobo. Em minha opinião, ele ganharia a maioria das vezes se enfrentasse um lobo solitário. Musculoso, ágil e muito valente, esse cão é um dos melhores cães de guarda que a humanidade já teve acesso, além de se mostrarem muito fiéis a seus donos. Um Borbal
pode atingir 70 centímetros de cernelha e pesar 75 quilos em sua melhor forma. A única desvantagem do Borbal é a sua pele fina, muito próxima aos músculos, que se fosse atingida, faria com que o cão sentisse muito mais o dano do que um Alabai, por exemplo, que possui a pele grossa. Mas eles são rápidos e poderiam se desviar das investidas do lobo com facilidade. Kangal. E claro que o cachorro com a mordida mais potente entre os caninos não poderia ficar de fora da nossa lista. Um Kangal está acostumado a enfrentar lobos e faz isso muito bem. Se uma matilha vier contra ele, ele dará a sua vida para proteger seu rebanho. Sua pele é grossa e possui uma camada extra de gordura, o que ajuda muito em sua proteção. Rápidos e habilidosos, eles pulam muros e podem atacar por cima do adversário. Sua mordida é a mais forte entre os cachorros e poderia com certeza quebrar alguns ossos do lobo. Inteligentes, eles também sabem atacar estrategicamente para que a luta se desenvolva a seu favor. Um Kangal pode ter de 78 a 90 centímetros de cernelha e pesar de 60 a 67 quilos. Qual outro cachorro você colocaria nessa lista? E se eu te contar que nossos amigos caninos já foram muito mais assustadores do que você pensa? E olha que eu não tô falando do lobo, mas sim de um cão-urso que podia pesar até 500 quilos. Ou então que os lobos cinzentos já foram mais ferozes do que eles são hoje. Como eram os cães há milhares de anos atrás? Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você irá conhecer como eram os cachorros há milhares de anos atrás e se todos eles realmente vieram de um ancestral em comum. Será que eles mudaram muito de lá para cá? É o que iremos descobrir. Já deixe seu like, se inscreva caso for novo por aqui e vamos nessa! Um cachorro do tamanho de um urso. Isso seria possível? O chamado cão-urso era enorme, podia chegar a 2,5 metros e pesar até 500 quilos. Além de uma mordida poderosa, eles possuíam garras e um corpo robusto. Alguns exemplares eram menores, do tamanho de um cachorro de porte grande, mas não se sabe o porquê alguns cresciam e outros não. Altamente perigosos, o cão-urso na verdade não era um canino, mas sim um antepassado do próprio urso. O nome cão-urso se derivou dos exemplares ósseos menores encontrados, pois os grandes só foram encontrados muitos anos depois. Seu nome científico é Amphicyonidae. E existem algumas centenas de fósseis deles espalhados ao redor do mundo. Esse animal foi extinto há aproximadamente 9 milhões de anos atrás. E apesar de querermos muito um cachorro tão grande e poderoso, o cão-urso não faz parte dessa família. Mas se o cão-urso não é a representação de um cão pré-histórico, o que seria? O lobo cinzento é considerado o ancestral em comum dos cães que temos hoje. Isso é o que muita gente pensa, mas e se eu te falar que talvez isso não seja verdade? Mas para isso, vamos voltar um pouco mais no tempo. Tomarctos é o animal que até o momento é considerado o antepassado em comum de todos os canídeos que temos hoje. E antes que você me corrija, sim, a palavra aqui seria canídeos e não caninos. Os canídeos são a família de animais que engloba cães, lobos, raposas, chacais e coiotes. Os caninos seriam apenas os cachorros. A ciência acredita que o animal extinto Tomarctos tenha sido o ancestral em comum dos canídeos. Esse animal se alimentava de carne e podia chegar a medir 1,5 metros de comprimento, contando com a cauda. Teriam pelos compridos e um focinho mais alongado quando comparado a de um lobo. Isso foi descoberto a partir dos fósseis encontrados. Alguns cientistas, através de simulação em computador, acreditam que houveram mais 2 espécies antes do Tomarctos, porém elas são ainda desconhecidas.
Logo depois, espécies de lobos foram surgindo sobre a face da terra. E olha que interessante, os primeiros lobos eram maiores, alguns atingiam mais de 2 metros com a cauda. Eram também mais cruéis, com dentes mais grossos e com certeza ao se alimentar arrancavam pedaços bem maiores de carne. Mas eles eram mais lentos do que os atuais lobos cinzentos, por exemplo. Não tinham muita dinâmica ao correr, pois seus ligamentos eram mais rígidos. Mas não se engane, eles eram verdadeiras feras, pois seus músculos eram mais fortes. E foi aí que surgiu o tão falado lobo terrível, que inclusive temos um vídeo dele aqui no canal. Os primeiros lobos não eram bons corredores, é verdade, mas seus dentes grossos e grandes, somados à sua força muscular, os permitiam derrubar presas como mastodontes ou a preguiça gigante, quando trabalhavam em conjunto. A interação desses lobos enormes com os humanos existiu, e eles eram tratados como inimigos, pois era impossível domesticar um animal tão selvagem assim. Cerca de 10 mil anos atrás, os lobos gigantes desapareceram do planeta completamente e só restaram eles, os incríveis lobos cinzentos, sendo um dos poucos sobreviventes da Era do Gelo que permanecem vivos devido ao seu alto poder de adaptação. A partir daí, acredita-se que os homens conseguiram domesticar de forma gradual alguns lobos e outras espécies como o lobo ibérico também começaram a ser registradas. E foi por isso que a maior parte das pessoas começou a acreditar que o cão doméstico se originou dos lobos. Durante anos, isso foi dado como uma verdade incontestável, mas fato é que quando o assunto são os antepassados que trouxeram os cães até os dias de hoje, os mistérios são muito maiores do que pensamos. A teoria era que os povos antigos teriam pego filhotes de lobo e os criado para atender suas necessidades. E como resultado, o predador teria sido domesticado. Porém, um grupo de cientistas geneticistas americanos descobriram que toda essa ideia que tínhamos talvez pudesse não ser real. Eles analisaram o genoma de mais de 1.500 cães, de 161 raças diferentes. E pasmem com o resultado. Todos os cães, apesar de suas diferentes raças, possuíam a mesma base genética. Mas essa base é muito diferente dos lobos. Ou seja, cães domésticos não vieram dos lobos. Tal informação fez muitos estudos serem refeitos. Agora, cães e lobos podem ser referidos de forma bem amadora, como sendo primos distantes. Talvez eles tenham vindo do mesmo ancestral em comum, mas se desenvolveram de formas distintas um do outro, o que nos levaria de volta ao Tomarctos. Resumindo, talvez o homem não tenha domesticado o lobo, e sim trabalhado com um cachorro desde o início, e não com lobos. Os restos mortais caninos mais antigos já encontrados pela ciência foram achados na Bélgica e datam de cerca de 17 mil anos atrás. Testes genéticos indicam que ele era um cachorro doméstico e não um lobo. Essa descoberta reforçou ainda mais a possibilidade de cães não terem os lobos como seus ancestrais. Os fósseis indicariam que a aparência desse animal seria semelhante a um husky siberiano, do tamanho de um pastor alemão, porém com dentes um pouco maiores. Há algum acordo sobre isso na comunidade científica? Não, meu querido, ainda não, pois temos alguns pontos de evolução na lacuna chamada tempo a serem preenchidos. Mas o que, na minha opinião, é ainda mais interessante é a forma com que a amizade entre o homem e o cão se deu desde o início. Pois alguns especialistas acreditam que, na verdade, o cachorro não precisou ser domesticado, mas sim que eles teriam observado que não precisavam competir com os humanos pela presa, e mais, que os humanos poderiam protegê-los de predadores maiores, e que teria partido deles a aproximação até nós, humanos,
Partindo desse princípio, não foi nada difícil para o cachorro descobrir que ao abanar o rabo e abaixar as orelhas, o ser humano se derreteria e daria para ele tudo aquilo que fosse necessário para sua sobrevivência. O que nos deixaria a seguinte pergunta: quem domesticou quem? Se essa teoria for comprovada em algum momento, a inteligência canina na antiguidade poderia ser considerada maior do que imaginamos, pois atualmente nós humanos fazemos de tudo para dar conforto aos nossos pets, não é mesmo? Em troca, os cães nos ajudaram a caçar, a pastorear o gado e a proteger nossas casas. Mas voltando ao passado, não é de hoje que humanos conseguem selecionar a raça dos cães e ainda melhorá-la. No Antigo Egito, cães velozes cruzavam entre si com interferência humana para que aquela genética fosse preservada. Assim, eles eram muito mais eficientes em caça de animais velozes, como de gazelas, por exemplo. Já na Roma, os criadores de cães os colocavam para lutar contra animais selvagens e só cruzavam entre si os vencedores dessas batalhas. Até que se percebeu que o cão pastor era um dos cães mais inteligentes e habilidosos, pois além de pastorear o gado, ele avisava dos perigos e ainda defendia o território. O tempo passou e os cães entraram de vez para nossas casas, se adaptando cada vez mais ao dia a dia humano. Existe um estudo que aponta que os cães domésticos modernos perderam boa parte do seu intelecto, pois hoje eles não precisam caçar ou agir por instinto. Nós contribuímos para essa perda de intelecto, oferecendo tudo e atendendo às suas necessidades. Como os cães realmente surgiram, ainda permanece um mistério, com algumas linhas de estudos que, quem sabe, um dia nos darão uma resposta definitiva de como o pet mais popular atualmente chegou de fato nesse planeta. Agora, como eles eram há 10 mil anos atrás, talvez bem semelhantes ao que são hoje. Esqueça tudo que você já viu sobre inteligência de cachorros. Mais do que obedecer comandos, algumas raças possuem verdadeiros superpoderes. Capacidades únicas de prever acidentes, detectar doenças, investigar crimes e se relacionar de forma empática com seus donos, aprendendo não só por treinamento, mas pela observação, algo poucas vezes visto em animais. A inteligência canina é estudada de maneiras diferentes e ranqueá-las de forma geral pode sim ser um desafio. Afinal, a ciência já nos provou que existem diferentes tipos de habilidades de raciocínio, principalmente entre os animais. Por isso, hoje no Ordinário Selvagem você irá conhecer as 6 raças de cachorros mais inteligentes do mundo, baseados em uma série de requisitos que vão além da capacidade de aprender truques. Então, já clica logo no like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever. É de graça e ajuda muito esse canal. Até que ponto os cachorros podem ser considerados seres inteligentes? A convivência com esses animais, independente da raça, nos mostra o quão amigáveis eles podem ser. Ou ao contrário, pois se forem criados de forma incorreta, os cães se convertem rapidamente em máquinas prontas para explodir de raiva ou estresse. Algumas raças são muito habilidosas em atividades específicas, como caça, proteção e pastoreio, sendo considerados cães de trabalho que vivem com qualidade se exercem a tarefa pela qual foram desenvolvidos. Outros são chamados de cachorros de bolsa, que além de fofos também podem ser considerados uma excelente companhia e até mesmo um artigo de luxo. Fato é que todo cachorro terá um relacionamento de amizade com o dono e uma inteligência personalizada. Tudo irá depender da raça, modo de criação e ambiente que esse animal está inserido. Porém, existem algumas raças que merecem um destaque, pois elas reúnem capacidades distintas que realmente estão acima da média. Todos os cães citados nessa lista aprendem comandos como sentar, ficar e rolar, de forma rápida e objetiva. Por isso, essa forma mais comum de treinamento não será abordada durante o vídeo. Talvez alguns nomes citados aqui sejam conhecidos, mas se atente à explicação e se surpreenda com essas informações. Doberman. Essa raça alemã foi a primeira raça do mundo desenvolvida especificamente para proteção, e por isso as suas habilidades como cães de guarda são altíssimas. Mas não se engane, o Doberman possui uma inteligência que vai além do seu poderoso ataque.
Primeiro, é importante destacar que o Doberman faz parte da categoria de cães chamada de Pinscher, uma das categorias mais bravas que existem atualmente. E sim, aquele cachorro bravo e pequeno, que aqui no Brasil também são chamados de Pinscher, fazem parte da mesma categoria, mas não tem nem metade do intelecto de um Doberman. Em um estudo inglês, no início dos anos 2000, mostrou que os Dobermans conseguem distinguir muito rápido as limitações físicas dos seres humanos em apenas alguns segundos de convivência com ele. E o Doberman pode usar isso a favor ou contra o ser humano em questão. Se o cachorro estiver protegendo seu espaço e um invasor humano apresentar alguma ferida ou inflamação, por menor que seja, em algum local do corpo, será exatamente ali que o Doberman irá atacar primeiro, bem no ponto fraco. Por outro lado, o Doberman pode ser a extensão do corpo físico para pessoas que necessitam. Eles aprendem como ser cães de auxílio de forma mais rápida e mais empática, podendo alertar pessoas surdas de eventuais perigos e até mesmo pegar objetos e abrir portas para quem tem seus movimentos limitados. Tudo isso somado a um fator de proteção alto, o que o torna ainda mais incrível. Pastor alemão. Quem já teve contato com essa raça, assim como eu, sabe exatamente do tipo de inteligência que eu estou falando. Além das habilidades físicas, que torna o pastor alemão a raça mais usada na polícia e no exército, é um fator emocional que esse cão possui que eleva seu intelecto. Você não entendeu errado. O pastor alemão é considerado o cachorro mais equilibrado em suas emoções. Claro, se criado de forma correta. E é seu emocional que o faz possuir uma resistência física maior nos exercícios. Pois o pastor alemão, quando percebe que seu corpo está entrando em fadiga, ou seja, cansaço extremo, controla sua respiração, oxigenando melhor seus órgãos e, consequentemente, aumentando sua resistência. É também o equilíbrio emocional da raça que o faz ser tão bom em encontrar bombas, substâncias ilícitas e até mesmo corpos ou sobreviventes em catástrofes. Tudo através do seu faro. Para esses tipos de tarefas, o cachorro não pode estar ansioso ou empolgado. Ele precisa manter o foco e as emoções equilibradas. Se fosse possível traçar um gráfico de emoções de um pastor alemão durante um trabalho de encontrar explosivos em um campo minado, por exemplo, seria quase que uma linha reta. Esse atributo eleva o coeficiente de inteligência emocional, fazendo aprender tarefas complexas, como as citadas acima, com muito mais facilidade que outras raças de cães. Golden Retriever. Todo mundo conhece os Goldens por serem eternas crianças grandes e brincalhões, mas saiba que eles podem ser bem mais do que isso. Normalmente, o temperamento de um Golden é o oposto de um pastor alemão, não é mesmo? Eles querem brincar e serem tratados como humanos. Talvez seja por isso que uma habilidade que pode ser treinada em qualquer raça de cão é aprendida 3 vezes mais rápido pelo Golden Retriever. A de detectar doenças, inclusive câncer, somente pelo cheiro, graças à sua identificação mais elevada conosco. É claro que não somos especialistas e nem treinadores para explicar exatamente como isso ocorre, mas simplificando, o que foi noticiado até o momento é que o Golden especificamente tem uma conexão tão grande com o ser humano que ele é capaz de diferenciar os cheiros de alguns hormônios que podem estar em desequilíbrio do corpo humano devido a alguma doença, de forma mais rápida que outras raças. A pesquisa está sendo desenvolvida nos Estados Unidos e entre as raças de cachorros utilizadas temos vira-latas, beagles, poodles, labrador e o Golden Retriever, que têm aprendido a detectar doenças como câncer, catarata, diabetes 3 vezes mais rápido que os demais cães citados. Em amostras de sangue e saliva, o acerto é de 95%. E em alguns casos, os cães conseguem detectar farejando o próprio ser humano, mesmo que a doença esteja em estado inicial. Ainda em relação à saúde, o Golden Retriever é a raça mais utilizada e recomendada para doenças emocionais ou transtornos raros que acontecem de forma repentina, como alguns tipos de síndromes ou epilepsia. O cão pode avisar seus donos minutos antes da crise vir à tona, evitando assim que o humano caia e se acidente de alguma forma. Poodle gigante.
Não é à toa que os poodles eram usados em circos antigamente, pois além de fazerem truques como dançar e pular obstáculos, eles são capazes de ensinar animais ariscos a se comportarem de forma mais dócil, incluindo outros cães, gatos e até outros felinos. Muitas raças de cães podem ensinar outros animais a serem mais comportados, mas o poodle gigante, que é o maior da sua categoria, faz isso de forma mais eficiente e mais rápida. Ele demonstra um comportamento imponente, mostrando superioridade para enganar o outro animal e instigá-lo a imitá-lo. É uma verdadeira expertise, quase que descarada, que somente os poodles gigantes possuem. Australian Cattle Dog. Pouco falado, mas surpreendentemente inteligente. E isso eu digo com convicção, porque eu possuo um exemplar dessa raça. O Australian Cattle Dog tem duas categorias mais populares, o Blue Heeler e o Red Heeler. Porém, também possuem exemplares brancos e pretos igualmente lindos e espertos. Eles são cães de trabalho, talentosos no pastoreio e verdadeiros acrobatas se treinados para isso. Porém, a inteligência desses australianos se destacam em algo poucas vezes vistas no mundo animal: o fato de aprenderem apenas por observação. Claro que eles obedecem comandos e são facilmente treinados, mas basta ter um para perceber que o cão se adapta a situações familiares apenas por observá-las. Eu vou dar alguns exemplos. No trabalho em fazendas, o Australian Cattle Dog irá observar o olhar e gestos que seus donos fazem quando executam determinadas tarefas com o gado. E depois de detectarem esses padrões não verbais do ser humano, ele irá ajudar na tarefa sem que o ser humano solicite. Aqui em casa, minha Blue Heeler aprendeu truques treinados, porém a maior parte do seu comportamento é apenas por observação, que se eu for citar tudo aqui daria outro vídeo. Em suma, é uma raça fantástica. E se você quer saber mais sobre essa raça ou pretende adquirir um exemplar, eu super indico o canil Heeler Sullivan. Isso aqui não é jabá, é porque eles são bons mesmo e o Instagram deles está aparecendo aí para vocês. É de onde a minha Blue Heeler veio. Eles são ótimos profissionais e seus cães são incríveis. Confira as redes sociais deles depois que esse vídeo terminar e depois me conta o que você achou. Eles enviam inclusive os seus exemplares para qualquer lugar do Brasil. Border Collie. O Border Collie não é considerado o cão mais inteligente do mundo à toa. Afinal, eles só faltam falar. Essa raça praticamente pede para aprender truques novos. Treiná-los é a mesma coisa que oferecer qualidade de vida para eles. Mas a sua inteligência ultrapassa os comandos. Eles também aprendem por observações como o Australian Cattle Dog e vão além disso. Veja, cães de forma geral são treinados, conseguem associar tal palavra com tal comando. Quando você fala fica para um cão, não é que ele sabe o que ficar quer dizer. Ele associa a palavra com um comportamento que você espera dele e com a recompensa que ele acha que virá a seguir. O Border Collie faz isso, mas ele consegue entender palavras e até mesmo frases curtas, não apenas com associações, mas com o que aquelas palavras realmente se referem. O Border Collie consegue diferenciar cada humano de sua família pelo nome, assim como cada animal de sua fazenda, por exemplo. Ele também conseguirá compreender ações acompanhadas de fatores emocionais mais rapidamente do que outras raças. E olha isso que incrível! Através do ritmo do coração dos seus humanos, um Border Collie irá saber se irá levar uma bronca ou se irá receber uma recompensa antes que o humano fale qualquer coisa. Essa lista não teve como objetivo de mostrar qual cão é superior ao outro, e sim mostrar que a inteligência canina é realmente surpreendente e supera as nossas expectativas. Talvez seja por isso que eles são considerados nossos melhores amigos. Um cachorro pequinês enfrentando um leão e uma leoa em plena savana africana. Ou um vira-lata dando trabalho para um tigre. É esse tipo de coisas que, se não houvessem filmagens, ninguém acreditaria, não é mesmo? Mas cachorros são muito mais capazes do que imaginamos. Eles são considerados os melhores amigos da humanidade, pois podem nos surpreender quando o assunto é enfrentar o perigo. Heróis e muitas vezes os vilões, esses cães tornaram a vida selvagem um pesadelo quando agiram de forma inesperada.
provando que nunca devem ser subestimados. Então já clica logo no like e se inscreva para conferir 15 momentos em que cachorros foram um verdadeiro pesadelo para a vida selvagem, aqui no Ordinário Selvagem. Nesse primeiro vídeo, você está vendo um cachorro sem raça definida defendendo um jovem leão de um tigre. Entre mordidas e puxões, o cão afasta o tigre do leão, o livrando de uma possível briga. Mas por que isso aconteceu? Perceba que tanto o leão como o tigre são jovens, provavelmente ainda nem entraram na puberdade. Eles devem conviver com esse cachorro desde seus primeiros dias de vida em uma reserva ou santuário. Muitos locais usam a convivência de cachorros com leões e tigres logo nos primeiros dias de vida desses felinos, para que o cachorro ensine de forma natural às feras selvagens que humanos não são comidas, e sim amigos. É claro que esse tigre e esse leão não fazem ideia do que eles poderiam fazer com esse cachorro, talvez um simples aperitivo, e os puxões e mordidas viram uma grande brincadeira. Porém, nem sempre a situação é pacificadora. E esse pequeno cachorro, que aparenta ser um pequinês enfrentando sem medo algum um leão adulto e uma leoa em plena savana africana. O cachorro parece não ter noção do perigo que está correndo e com sua valentia ele consegue afastar o casal de felinos. Perceba que o cachorro está ferido em uma das patas, provavelmente já foi atacado por outro predador e conseguiu fugir. Ficam duas perguntas no ar: o que esse cãozinho estava fazendo ali e por que os leões não o devoraram? A África tem sido um local de grande avanço em agricultura e muitas fazendas de plantio dividem seu terreno com fronteiras selvagens. Uma possibilidade é que o cão possa pertencer a uma fazenda próxima e acabou fugindo, ou ele pode ser de algum humano que estava hospedado em reservas no local e também teria conseguido escapar. Os leões não devoram o cachorro, pois provavelmente estavam de barriga bem cheia, além de se surpreenderem com uma espécie desconhecida para eles. Mas não se engane, esse foi o dia de sorte desse cão. Um pitbull enfrentaria facilmente um lagarto monitor, como você mesmo pode ver no vídeo. Essa situação ainda se repete outras vezes, pois ao que tudo indica, cachorros não gostam muito de lagartos. O que talvez você não saiba é que lagartos monitores possuem um veneno que pode ser mortal para cachorros e até mesmo para nós, humanos. Além do veneno, que ficam armazenados em glândulas próximas ao pescoço, as bactérias presentes em sua boca são resistentes à maioria dos antibióticos. E se esses cães deixarem serem mordidos pelo lagarto, eles até podem vencer a luta, mas talvez não continuem vivos por muito tempo depois disso. E um dragão de Komodo? Esse lagarto enorme que pode abater cervos com o dobro do seu tamanho e peso, perderia para cachorros de pequeno e médio porte? Ao que tudo indica, sim. Basta que o cão consiga se desviar da boca do dragão de Komodo, porque a sua mordida será fatal caso o atinja. No caso do vídeo, o lagarto não é um exemplar adulto, porém pode ser fatalmente perigoso como um. Cachorros já provaram que podem desviar de mordidas perigosas. Por isso, esses dois encurralaram um felino que possui a maior força de mordida, a onça pintada. A onça pintada ou o jaguar possui uma mordida mais forte que um leão ou um tigre. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é realidade. Uma onça pintada não é a mais forte fisicamente entre os felinos, mas também são as mais bem-sucedidas quando caçam, acertando mais vezes logo na primeira tentativa. Mas então por que esses cachorros encurralaram uma onça pintada? E como que ela permitiu isso? Bem, repare que a onça não é um exemplar adulto, apesar de estar quase lá. Ela ficou encurralada e talvez isso a assustou o suficiente para não revidar. Cachorros de caça, como é mostrado no vídeo, foram muito usados nos Estados Unidos e em boa parte do México para caçar jaguar. Extremamente inteligentes, eles não só apontam onde o felino está, mas também usam táticas para enquadrar o animal selvagem em um local onde ele não consiga fugir, até o caçador chegar para abatê-lo. Infelizmente, graças a essa conduta, o jaguar está extinto nos Estados Unidos e em quase toda a extensão territorial do México.
E quando você pensa que não tem mais jeito para esse cachorro, ele consegue escapar com vida de um abraço mortal de uma sucuri gigante. Provavelmente ele conseguiu mordê-la, fazendo com que ela diminuísse a pressão por alguns segundos, e então escapou. E que tal um único cão pastor contra uma alcateia de coiotes? Temos um vídeo completo que conta a história de Casper e mostra como ele foi corajoso ao defender sua fazenda. Mas se você ainda não viu o nosso vídeo, que tal esse cão pastor dos Pirineus contra um lobo? Um único lobo cinzento seria capaz de derrotar um cão como esse. O fato dele estar sozinho pode ter sido o motivo que o fez ter medo, como é evidente com sua cauda no meio das pernas. E claro que a bravura desse cão pastor impressionou o lobo selvagem. Lobos são extremamente inteligentes e ótimos caçadores quando estão em alcateia, mas esse cãozinho driblou 3 deles, os fazendo desistir de atacá-lo. Talvez os lobos já tivessem comido antes, ou o cachorro realmente era mais esperto do que eles. Essa é a exceção da regra, pois na maioria das vezes é o cão que se dá mal. Nesse vídeo, os lobos fazem tanta força que arrebentam a coleira do cão, que acabou perdendo a sua vida. Agora vamos entrar na categoria cão-herói. Quando um cachorro doméstico quer infernizar a vida selvagem e atrapalhar seu ciclo natural, pode ter a certeza que ele consegue. Primeiro, vamos ver esse cachorro salvando nada mais, nada menos do que o mais bravo entre todos os cães, um pincher. Graças à sua velocidade e percepção do perigo, ele salvou seu amigo desprovido de tamanho de virar o jantar da águia faminta. E como consequência, todos os cachorros daquela casa fizeram da águia uma brincadeira de cabo de guerra. Esse pequeno cão demonstrou que, apesar do seu tamanho, é muito corajoso, pois enfrentou uma cobra sem ao menos medir as consequências. Eu acredito que a cobra em questão não deveria ser venenosa, pois uma pessoa está filmando calmamente a situação. Independente disso, esse cachorro provou que, se precisasse dar a sua vida para proteger seus humanos contra uma víbora, ele faria isso sem problemas. Nessa outra vez, esses cachorrinhos salsichas abatem ferozmente uma cobra, fazendo dela um brinquedo de morder. Apesar de serem considerados como cães de bolso, eles mostram que sua coragem independe dos seus títulos. Olhem esse cachorro sem raça definida espantando o leopardo. Primeiro repare pela cauda do cachorro que ele está sim com medo, pois seu rabo está entre as pernas, mas isso não o impediu de continuar a latir e ameaçar o felino até atingir sua meta, fazendo o jovem leopardo se afastar. Se fosse um exemplar adulto, talvez o final dessa história não seria o mesmo. Afinal, leopardos podem abater humanos, imagina o que não fariam com um cão doméstico. Todos sabemos que um soco ou um chute de canguru pode ser considerado um golpe devastador. Esse cachorro não teve medo algum de enfrentar o marsupial. Pena que o vídeo acabe e a gente ficou sem saber quem venceu. O dogo argentino é conhecido como matador de pumas. E essa raça foi desenvolvida exatamente para esse fim, ajudar a caçar pumas e javalis. E sim, eles podem abater uma onça parda se forem treinados para tal atividade. Agora, me conta aí nos comentários se você sabe de outra situação em que um cachorro doméstico ganhou de alguma forma de um animal selvagem. E claro, deixe seu like e faça a sua inscrição nesse canal.
Sabemos que um grupo grande de coiotes pode ser mortal para um cachorro, por mais feroz que ele seja. Mas acredite, o instinto de proteção pode fazer de um simples cão pastor um verdadeiro monstro banhado em fúria e forte o suficiente para abater não apenas um ou dois, mas 8 coiotes de uma só vez. As aparências às vezes podem nos enganar, e o que à primeira vista se assemelha a um cão fofinho é na verdade uma máquina mortífera, preparada para agir de forma fatal e sangrenta. Mas nem tudo são flores, pois por trás de uma história heróica podem haver teorias que deixam tudo ainda mais misterioso. Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a história do cachorro monstro Casper, apelidado de Dog Killer, que abateu sozinho 8 coiotes e protegeu seu rebanho e também seus humanos. Uma história realmente surpreendente que ganhou as manchetes dos Estados Unidos e fez com que esse cachorro ganhasse uma legião de fãs ao redor do mundo. Então já clica logo no botão do like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! Novembro de 2022, Geórgia, Estados Unidos. John Weirweiler é um fazendeiro criador de ovelhas há alguns anos, e quando iniciou sua criação de ovelhas foi orientado a possuir um cão pastor para ajudá-lo no trabalho. Na região em que ele mora é comum coiotes aparecerem vez ou outra, então John precisava de um cão bom para trabalho do pastoreio, mas que fosse alerta o suficiente para lhe dar algum tipo de sinal caso um coiote aparecesse nas imediações da fazenda. John cresceu na região e sempre que coiotes apareciam por lá, eles estavam sozinhos ou em duplas. Por isso ele sabia que se avistasse 1 ou 2 coiotes, o cão daria conta de espantá-los. Afinal, coiotes são pequenos, menores que a maioria dos cachorros. Depois de algumas pesquisas com outros fazendeiros, John optou por comprar seu primeiro cão pastor, um cão de montanha dos Pirineus, também conhecido como Pastor Pirineus. Ele se apaixonou pela raça, que é muito afetuosa com os humanos e aprende rapidamente os comandos de trabalho com o gado, além de defender bem seu território. O Pastor Pirineus é um cachorro de porte grande, podendo possuir 80 centímetros de cernelha e pesar até 60 quilos. Quando os coiotes apareciam, seu cão os colocava para correr e a vida na fazenda seguia normalmente. Com o passar dos anos, a criação de ovelhas de John aumentou e ele foi adquirindo mais cães da mesma raça. E em 2020, John viu o anúncio de um cão pastor Pirineus totalmente branco. Até então, os cães que ele possuía tinham manchas beges ou pretas e ele não pensou 2 vezes para comprar mais um cão. Esse foi batizado de Casper, por ser todo branco e lembrar o personagem Fantasminha Camarada, que também se chama Casper, que por coincidência ou não, é o nome de um leão famoso que temos vídeo aqui no canal. Casper cresceu e em novembro de 2022, ele estava com 21 meses de idade, já adulto e pai, pois uma das cadelas estava grávida dele. A essa altura, John já possuía 6 cães, todos da mesma raça, sendo um deles já idoso. Em uma manhã, John acordou com os latidos dos cães e os gritos de sua esposa. Ele se lembrou que deixou 5 ou 6 ovelhas na área cercada do lado de fora do celeiro, pois elas estavam apresentando sintomas de infecção e ele as estava mantendo separadas para não contagiar o restante do rebanho. Ele chegou a pensar que as ovelhas tinham piorado seu estado de saúde. John saiu rápido da cama e ao verificar na porta da frente, viu 11 coiotes tentando atacar as ovelhas. Os cães nunca tinham enfrentado um número grande de coiotes, nem John nunca tinha visto tantos coiotes juntos assim. Dos 6 cães, um era idoso e uma fêmea estava prenha. Eles não poderiam ajudar. Seriam 4 cães grandes contra 11 coiotes. E se os cães trabalhassem em equipe, daria tudo certo. Mas eles se assustaram com o número de coiotes que pareciam famintos e recuaram. John conta que foi tudo muito rápido.
Ele pegou uma vassoura que estava do lado da porta para tentar conter os coiotes, mas não foi preciso, pois ao sair em direção à cena de caos que ele estava presenciando, Casper partiu para cima dos coiotes, os pegando pela cabeça e os arremessando para longe. Em meio a muitas mordidas e rosnados, Casper abateu sozinho 8 dos 11 coiotes. Os outros 3, óbvio, fugiram e Casper pulou a cerca de 1,5 metro para perseguir os coiotes fujões. John ainda conta que acredita que Casper tenha tomado tal atitude, pois um dos coiotes estava se aproximando da cadela que estava grávida e outro coiote estava se encaminhando em direção à janela onde a esposa de John gritava de desespero. Ele acredita firmemente que Casper não defendeu somente as ovelhas, mas a cadela e a sua esposa também. O chão da fazenda ficou vermelho devido ao sangue da luta e Casper foi dado como desaparecido. O fazendeiro e sua família se desesperaram, pois ao recolher os corpos dos coiotes, perceberam que parte da cauda de Casper estava ali. John pediu ajuda nas redes sociais para encontrar seu cão, que acabou aparecendo na fazenda 2 dias depois. Casper estava gravemente ferido, com uma mordida profunda no pescoço e no dorso e sem parte de sua cauda. A instituição Lifeline Animal Project, que estava ajudando nas buscas do cão, ajudou John a fazer uma vaquinha online para angariar fundos a fim de custear todo o tratamento do cachorro. Segundo informações do site Daily Star, a vaquinha somou pouco mais de $15 mil, que foi o suficiente para tratar os ferimentos do cão. Mas como tudo na internet, as pessoas tendem a criar teorias obscuras que nem sempre refletem a realidade dos fatos. Com a história de Casper, não foi diferente. O cão foi apelidado de Dog Killer e começaram a surgir teorias de que tudo não passou de uma armação para ganhar dinheiro. Tudo que aconteceu não foi registrado por vídeos ou fotos, o que deu margem para muitas pessoas falarem muitas coisas. Dizem que na verdade o cachorro teria sido atacado por coiotes e seu dono aproveitou da situação para conseguir dinheiro de uma forma relativamente fácil. Nós aqui do canal não fazemos juízo de nada, afinal não estávamos lá para confirmar nenhuma hipótese. Porém eu, pessoalmente, acredito que Casper tenha sim sido um herói, pois John tinha uma boa reputação em sua cidade. Você sabe mais algum detalhe sobre essa incrível história? Se sim, por favor, escreva aqui nos comentários e nos ajude a elevar o nosso conhecimento. E não se esqueça de deixar a sua opinião registrada aqui nos comentários. Já conhece nosso Instagram, @oordinário-selvagem. Nos segue lá e fique por dentro dos bastidores aqui do canal. Se você quer saber como funciona o YouTube e fazer dele uma renda extra, em meu novo canal eu conto tudo que aprendi totalmente de graça e sem tentar te vender nada no final. O link vai estar aqui na descrição. Se inscreve lá porque em breve eu voltarei a postar novos conteúdos. Deixe seu like e se é novo ou nova por aqui, já fica de vez e se inscreve logo. Maratona esse canal. Obrigado por assistir. Fui!